5 eu escrevi logo embaixo, né? E matemática é menor do que 6. Pronto. Essa é a minha região de critério. Você, usuário, definiu essa região de critério aqui. Tá certo? Você definiu. Beleza? Ok? Tá lá. E depois, a região de saída, que é você também quem diz. Ó, região de saída, eu digo, olha, bicho. Na verdade, a minha região de saída, eu falei para ele que eu queria aqui, ó, de A25 a G25. Então ele já coloca aqui, ó. Ele já coloca aqui o quê? Opa, esse bin aqui é meio esquisito. Ele já coloca ali os títulos. E ali embaixo ele vai colocar o quê? Os alunos que satisfazem a esse critério aí. Quando eu clicar em OK, ele vai colocar, a partir daquela região, os registros que satisfazem aquele critério. Qual é o critério, hein, bicho? O cara tem que ter nota menor do que 5 em português e nota menor do que 6 em matemática. Vamos lá. Vamos ver se está certo isso aqui. Vamos testar. Flávia, 4,6 em português. Ah, mas em matemática ela está fora, ela tirou 8,7. Então essa não está. Joana, também está mal em português, mas foi bem em matemática. Essa também não vai. Antônio, foi mal em português, mas foi bem em matemática. Maria, mal em português, mas não tirou menos que 6 em matemática. Ah, bicho, só tem o Gustavo. Acho que o Excel vai errar. Gustavo tirou 4,5 em português, está abaixo do critério, e tirou 5,9 em matemática, também está abaixo do critério. Isso é o filtro avançado, tá certo? Beleza? Então isso é extremamente útil, é extremamente interessante, porque você estabelece a sua região de critério, aqui, ó, a sua região de critério, e você estabelece a partir de onde você quer que o Excel gere o relatório. Ok? Então isso é a nossa ferramenta filtro avançado, bem diferente do nosso autofiltro. Nosso autofiltro é muito simplesinho. Beleza? Tranquilos? Ok, então está lá a região de critério, está aqui a regiãozinha de saída. Dependendo do que você colocar nessa região de critério, ele vai gerar a sua região de saída. Agora me responda o seguinte, se eu tirar isso aqui, ó, se eu tirar isso aqui, não coloquei nenhum critério aqui. Se eu retirar, se cair sua questão assim, no filtro avançado, se na região de critério, o usuário esquecer de colocar quais são os valores, o que ele vai filtrar? O que é que vocês acham? Não tem critério, então ele tira tudo, tá? Não tem nenhum critério, não tem nenhuma restrição. Então aqui embaixo iria aparecer exatamente o que está em cima. Você não tem nenhum critério de seleção, então o que ele faz? Ele imagina que é para colocar todos os dados. Beleza? Muito bom, maravilha, perfeito, ok. Então guia dados, agora grupo ferramenta de dados, né? Vamos ver o que faz esse grupo ferramenta de dados. Olha só. Texto para colunas. Ele diz aqui, ó, que permite dividir o conteúdo de uma ou mais células em uma coluna e distribuir esse conteúdo como partes individuais em outras células de colunas adjacentes. Por exemplo, imagina o seguinte, uma planilha tem uma coluna com os nomes completos, tá? Você recebeu uma coluna lá com os nomes completos. Você pode simplesmente dividir essa coluna separada em nome e sobrenome. Isso é texto para coluna. Então o Excel permite você separar dessa forma. Recebeu essa coluninha lá com nome e sobrenome, você pode separar nome e sobrenome. Vem o nome completo, você separa o nome do sobrenome e coloca em colunas diferentes. Que mais? Você pode remover duplicatas. Permite remover as linhas duplicadas de uma planilha. Então essa é uma funcionalidade interessantíssima, né? Se você tem um conjunto de linhas numa planilha que tem valores duplicados, você pode simplesmente remover essas duplicadas. Essas duplicadas, estejam elas identificadas em apenas uma coluna ou identificadas em duas colunas. Por exemplo, quero dizer o seguinte, ó, tem aqui 1, 2 e 4. Se você pedir para remover a duplicata, ele vai tirar 1, tá certo? Beleza? Agora imagina o seguinte, você tem 1, G, 2, F, 3, G. Imagina que aqui você tem de novo 2G. Se você pedir para remover as duplicatas, é claro que 1G e 1F não será duplicado.
tá certo? Serão valores diferentes. O que ele vai remover é o 2G com o 2G. Beleza? Então ele olha, né? Ele visualiza ao longo das linhas, se as duplicatas se repetem, ou seja, se os valores duplicados se repetem ao longo também das colunas, não é só naquela primeira coluna, a menos que você marque só aquela primeira coluna. Então ele remove duplicatas e isso tem uma utilidade grande dependendo do que você está fazendo. Bom, o que mais? Texto para colunas, remover duplicatas, você tem a parte de validação de dados. Impede que dados inválidos sejam digitados em uma planilha. Por exemplo, salários com valores negativos. Imagina que você tem uma planilha e que tem lá um usuário que digita o valor dos salários. Você não pode ter salários com valores negativos. Da mesma forma, você não pode ter número de dependentes que não sejam inteiros. Então não faz sentido você ter um número de dependentes que não seja um valor inteiro. Quantos dependentes tem? 2.8, não existe. Então se o cara está digitando um número de dependentes, e ele digitar um valor que não seja inteiro ou que seja negativo, ele vai e bloqueia. Então você pode fazer uma validação de dados em relação a isso. Consolidar. Permite resumir e relatar os resultados de planilhas separadas. Isso aqui é um barato, tá certo, gente? Você pode sair somando, né, resultados de planilhas separadas e colocar essa soma num determinado local de uma planilha, né? Determinado local de uma planilha. Então tá cá, ó. Resumir e relatar os resultados de planilhas separadas. É possível consolidar dados de cada planilha separada em uma planilha principal. Isso aqui é muito interessante. As planilhas podem estar na mesma pasta de trabalho, tá certo, do que a planilha principal, ou em outras pastas de trabalho. Como eu falei, a maioria das questões relativas a assuntos como esse aqui são questões teóricas. Então, no consolidar, é possível consolidar dados de cada planilha separada em uma planilha principal? Sim. As planilhas podem estar na mesma pasta de trabalho ou que a planilha principal, tá certo? Ou em outras pastas de trabalho. Então, o que a gente tem que saber aqui é a parte de teoria. Bom, agora nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Teste de hipóteses. Bom, em teste de hipóteses nós temos 3 funcionalidades, né? O que faz um teste de hipótese? Não é o teste de hipótese de estatística, é outro teste de hipótese. Permite testar diferentes valores para as fórmulas de uma planilha antes de se tomar uma decisão. Quais são as principais ferramentas que a gente tem em teste de hipóteses? A gente tem cenário, a gente tem o velho atingir meta e a velha tabela de dados. Ok? Velho por quê? Na verdade, os 3 são muito antigos. Desde que eu me entendo por gente que trabalha com Excel, que existem essas ferramentas aí. Velho por quê? Porque atingir meta é o mais cobrado, tá certo? Desses aí. O atingir meta é o mais cobrado. Mas a gente está fazendo um curso de Excel um pouco mais encorpado. Então a gente tem que mostrar as outras funcionalidades. Então vamos lá. Teste de hipótese. Cenário. Para que serve cenário, hein? Para que serve cenário? Já caiu em prova também. Não tanto quanto atingir meta, mas também já caiu. Olha só, cenário, diz ali, é um conjunto de valores que o Excel salva, olha que barato, o Excel salva e pode substituir automaticamente na planilha. Caramba, como será isso, hein? Vamos ver já já, tá certo? Vamos ver já já. Bom, o usuário pode criar e salvar diferentes grupos de valores como cenários em uma planilha. E em seguida alternar entre esses cenários para exibir e comparar resultados. Na verdade, o que você tem são alternativas para determinados valores que podem ser exibidas e comparadas. Vamos ver o exemplinho aqui? Olha só. Exemplo. Fiz um exemplo bem singelo. Células variáveis aqui. Quais são as células variáveis que eu tenho? B1 e B2, ou seja, o valor da receita e o valor do custo. Beleza? São as 2 células variáveis. O lucro é a receita menos o custo. O lucro é uma formulazinha, né? Que é receita menos o custo. Então, 150 menos 26 deu 124. Beleza, vamos criar vários cenários para esse exemplinho bem singelo aqui. Então,
Então, o lucro que está em B3 é a receita que está em B1 menos o custo que está em B2. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Bom, cenário. Cliquei ali, né, em teste de hipóteses e pedi para criar cenário. Então, vamos lá. Ele abre essa janelinha aqui. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um novo cenário. Beleza? Adicionar um novo cenário. Bom, cliquei ali em adicionar um novo cenário. Bom, quando ele abre aqui, né, eu vou dar um nome para o meu primeiro cenário, né? Meu primeiro cenário eu chamei de cenário 1. E ele vai ser igual a essa configuração aqui. Eu fiz o cenário 1 igual ao cenário base. Células variáveis. Quais são as células variáveis desse exemplinho aqui, gente? B1 e B2. Eu coloco aqui, ó, de B1 até B2. Beleza? Comentário foi criado por Manuel no dia 14/10/2013. Beleza. Maravilha. Proteção, evitar alterações. E eu não estou pedindo para ocultar. Então, quando ele me pede um novo cenário, na janelinha de editar cenário, que informações relevantes eu tenho que fornecer para o Excel? Primeiro, o nome do cenário. E depois, a região das células variáveis. Beleza? Tranquilos? Bom, aí eu clico em OK. Valores de... Opa, espera aí. Deixa eu puxar aqui. Agora sim. Aí ele abre essa nova janelinha. Para você fazer o quê? Inserir os valores para as variáveis, para o seu primeiro cenário. O que eu fiz? Eu fiz para o meu primeiro cenário exatamente igual aos valores base. 150 mil para a receita, na célulazinha B1, e 26 mil para o lucro na célulazinha B2. Beleza? Ok. Dei um OK ali, tranquilo. Pronto. Né? Mandei criar o nosso primeiro cenário. Então, já tem o primeiro cenário. Quando eu clico no gerenciador de cenários, ele já abre ali, olha, bicho, você já tem um cenário 1. Tá certo? Ele me dá ali as características do cenário 1, né? Células variáveis, ele diz que foi criado pelo Manuel em 14/10/2013. Muito bem, perfeito. Tranquilidade. Repare que do lado direito tem adicionar, excluir, editar, mesclar e resumir. Tudo isso... Opa, não é você, meu jovem. Todas essas possibilidades aqui, tá certo? Beleza? Bom, ok. O que eu vou fazer? Vou pedir para adicionar um segundo cenário, né? Para a gente ver como é que funciona. Adicionar um segundo cenário. Então vamos lá, ele abriu de novo uma janelinha do editor de cenário. Aí eu vou chamar o cenário de cenário 2. Pode chamar do que você quiser, tá? Células variáveis, B1 e B2. Então, criado por Manuel, 14/10/2013. Ok. Aí, bicho, eu mudei, né? Eu fiz um cenáriozinho diferente, tá certo? Para B1, eu quero testar o valor 50 mil. E para B... Testar não, né? Eu quero visualizar.